Noite a todos. Hoje nós vamos tratar de um tema que ele vem sendo buscado compreensão das escolas iniciáticas. O tema, os 4 temperamentos humanos, vem sendo estudado dentro das academias, dentro das organizações, para buscar compreender a diversidade humana, por que as pessoas, frente às mesmas situações, têm comportamentos diferentes e etc. Só que dentro da escola iniciática nós vamos aprofundar essas características de uma maneira leve, mas que retrate cada um desses comportamentos. Quando se fala os 4 temperamentos humanos, na realidade é um tema que ele é atemporal. Eu que gosto de pesquisar, desde os tempos, né, que a gente diz imemoriais, todas as grandes civilizações se debruçaram sobre ele, buscando compreender a natureza humana. Então, você vê no Egito, na Grécia, na Índia, diferentes tratados, todos eles, embora, quando a gente diz assim, o retrato, a figura, sejam um pouquinho diferentes, mas o conceito, a definição deles é unanimidade. Ou seja, é algo que efetivamente vem sendo trabalhado ao longo das eras, né? Por isso que a gente diz sabedoria iniciática das idades. Mas quando a gente fala temperamento, ainda existe muita dificuldade ou ausência de uniformidade. O que é temperamento? Temperamento é uma palavra que vem do latim temperamentum, que traduz um conjunto de características psicológicas, comportamentais. Por isso é que estão na base da natureza humana, do comportamento humano de cada um de nós. Seria, de uma forma mais breve, o modo de ser, a índole, né? O caráter, e alguém diz, ai, fulano tem um feitio assim. E ainda essa palavra temperamento, ele também significa inteireza de caráter. E a palavra caráter já deriva, né, aquilo que nos imprime características próprias, que nos dá a identidade. Esse termo, ele é muito trabalhado também na medicina homeopática. Por isso é que os médicos homeopatas ficam conosco, principalmente na primeira consulta, 1h30, 2 horas, tentando caracterizar qual é esse nosso jeito de ser. Porque para eles o temperamento representa o estado dinâmico, essa é a forma como nós nos colocamos no mundo, que repousa sobre o nosso corpo físico, aquilo que seria estático. Então, para eles é muito importante quando nós nos descrevemos o que a gente gosta, o que a gente não gosta, qual é o nosso ritmo diário, tudo isso tem a ver com temperamento. Os psicólogos também, né, usam bastante o termo temperamento para designar interação entre os traços fisiológicos, físicos, e os psíquicos, os emocionais. É como um conjunto de tendências, ou seja, como é que nós, entre aspas, nos comportamos na vida. Como é que nós, todos os dias, nos apresentamos frente aos outros, né? E é dessa palavra temperamento que originou-se o termo temperança. E a temperança já é tratado desde os pecados capitais, né, como uma das principais virtudes morais, porque é ele que disciplina desejos e as paixões humanas. Temperança significa ainda moderação, comedimento, agir com parcimônia e, principalmente, com equilíbrio. Temperamento é esse
autêntico jeito de ser, é aquilo que nos diferencia, mesmo tendo nascido numa mesma família, criado pelos mesmos pais, cada um de nós tem um jeito diferente de ser. E é dessa palavra temperamento, temperança, que também surgiu o termo destemperado. Ou seja, se o fulano é destemperado, nós estamos dizendo que ele está em desequilíbrio, ele é desequilibrado, no sentido de estar em desequilíbrio com as leis universais, com aquilo que espera que cada um de nós, né, transcenda ao longo dessa jornada evolutiva. Quando a gente estuda desde Sócrates, os temperamentos humanos que já estão, Aristóteles tratava disso, etc., ele já dizia que era poderosa ferramenta de autoconhecimento, por isso que está lá, né? Nós TY, que é conheça a ti mesmo. E para eu me conhecer, eu preciso me apropriar dessas minhas características. Hipócrates, quando esse é um dos que mais estudou o tema na área da medicina, como o pai da medicina, com 160 a 370 anos antes de Cristo, ele tratava esse termo, temperamentos, como a teoria dos humores essenciais. E aí nós já vamos daqui a pouco fazer uma analogia. Ele dizia o seguinte: segundo a teoria dos humores essenciais, as substâncias que compõem um corpo humano são 4. E ele descreve: é a bilis negra, a bilis amarela, o sangue e a linfa. Cada um desses líquidos humanos, eles são chamados de humores, ou seja, a bilis negra é um humor, é um fluido, é um líquido. A bilis amarela é um outro fluido, um outro humor. O sangue é a mesma coisa e a linfa a mesma coisa. Então, cada um desses líquidos, desses fluidos, desses humores, estão diretamente relacionados aos elementos que estão presentes na natureza. E a qualidade atmosférica, nós vamos ver o que ele quis dizer com isso. E ele começa relacionando. A bile negra, ela é relacionada com o elemento terra, com o seco e com o frio, por isso que é a qualidade atmosférica, né, que ele quer dizer. A bilis amarela já está relacionada ao elemento fogo, então ela é seca e quente. O sangue está ligado ao elemento ar, molhado e quente. E a linfa está relacionada ao elemento água, úmida e fria. Ele ainda diz que todas as substâncias recebem um nome de humores. Por isso que quando a gente diz fulano é bem humorado, a palavra humorado não veio só da comédia, não. Humorado veio aquele que tem bons humores, que tem os 4 humores em equilíbrio. Por isso que pessoas espirituosas, olhe lá como vai fazendo o link, pessoas espirituosas tendem a ser muito bem-humoradas, porque elas estão em equilíbrio. E o ser humano deve o tempo todo, porque a vida nos coloca sempre em situações, sejam elas que afetem o nosso corpo físico, mental, emocional e até o espiritual, né? Que muitas vezes nos coloca também em desequilíbrio se nós não estivermos bem. E ele fala, o Hipócrates, nosso pai da medicina, disse que quando tem esse desequilíbrio, ou seja, a doença se manifesta, tanto no corpo físico como no veículo mental. E ainda, segundo outros médicos da época e pós-Hipócrates e outros filósofos, eles diziam que o comportamento humano, esse temperamento humano, ele é regulado por esses líquidos, por esses fluidos, por esses humores.
Mas de onde nascem esses humores? Na constituição oculta do homem, quando nós falamos dos chakras, de Sushumna, de Ida, de Pingala, nós aprendemos que esses humores são secreções glandulares das glândulas endócrinas, que são ligadas aos chakras. E é essa secreção que, quando ela não está sendo jogada na corrente sanguínea de uma forma saudável, ela vai provocar outros tipos de doença, né? E, consequentemente, os destemperos. Então, olha que bacana. As palavras, por isso que a gente nunca deve pegar a palavra e lê-la somente como tal. A palavra humorado vem de humores, humores significam líquidos corpóreos, oriundos das nossas glândulas endócrinas, que quando nós estamos bem, nos permitem estar bem-humorados. E Hipócrates tem uma frase que eu acho muito interessante. Ele diz assim: é muito mais importante saber qual pessoa está sofrendo de uma doença do que saber de qual doença a pessoa está sofrendo. O que ele quis dizer? Que quando nós nos permitirmos olhar o ser humano como integral, e aí já vai estar presente esses comportamentos, toda a anamnese, o diagnóstico fica muito mais claro para descobrir onde está o desequilíbrio e aonde ele foi provocado. Além de Hipócrates, né, Galeno, então, foi depois de Cristo, 130 a 210 anos, ele já escreve os 4, inclusive, com a mesma nomenclatura, né, os 4 temperamentos básicos, melancólico, fleumático, colérico e sanguíneo, e ele relaciona ainda com a bile. Então, ele diz, melancólico é quem tem a predominância da bile negra em seu corpo. São aquelas pessoas mais tristes, bastante prováveis, mas têm uma veia artística acentuada. Já o colérico é aquele que tem uma grande quantidade da bilis amarela, e isso vai levar a um temperamento mais apaixonado, né? Porque ele tem uma enorme vitalidade, mas também uma tendência a ficar se irritando com qualquer coisa, com muita facilidade. Quando ele fala do sanguíneo, que é o líquido presente no sangue, né, o humor do sangue, ele diz que os traços do temperamento do sangue são a autoconfiança, alegria, otimismo. Então, as pessoas se expressam com facilidade, são pessoas articuladas, sociáveis. E o fleumático são aqueles que têm uma predominância da linfa em seu corpo. Pessoas fleumáticas, segundo Galeno, são justas, atenciosas, né, introvertidas, quietinhas, com poucos compromissos, porque elas têm uma tendência mais à preguiça, à ociosidade, ficar mais na dela, né? Isso de uma maneira sintética, né? Porque ele se aprofundou nisso. Rudolf Steiner, que bebeu na fonte da teosofia pura, ele escreve, tem vários artigos, textos, livro, que ele trata os mistérios dos 4 comportamentos. E que nós deveríamos observar esses comportamentos desde as crianças, para melhor direcioná-las, melhor compreendê-las. Por isso que um pai e uma mãe não dá para tratar os filhos da mesma maneira, porque um pode ter uma predominância colérica, outra sanguínea, outro fleumático, outro melancólico, e cada uma desses 4 temperamentos trazem em si características muito próprias de introversão, de extroversão, de racionalidade, de emoção aflorada e etc. Mas, quando a gente fala de 4 temperamentos humanos, o que nós devemos buscar mesmo é o equilíbrio. Houve tempo que nós vivíamos no perfeito paraíso, no Éden, no Shangri-La, no Xanadu,
E esses 4 temperamentos, ele era único, é um temperamento só, equilibrado, quando nós vivíamos, né, na era Atlante, junto com os deuses que nos ensinavam a importância de nos mantermos em equilíbrio. Entretanto, nós mesmos declinamos de tudo aquilo que aprendemos e provocamos a catástrofe Atlante, e com isso o desvio do eixo da Terra, e com o desvio do eixo da Terra em 23 graus, deu-se origem ao compasso quaternário. Então, tudo passou a ser regido pelo compasso quaternário. 4 estações do ano, as 4 fases da Lua e uma série de quatros que nós já tratamos até nas nossas reuniões anteriores. Portanto, não seria diferente que os temperamentos humanos, derivado daquele um, também o fosse de maneira quaternária. Todos eles sempre relacionando tais temperamentos com os 4 elementos. Ou seja, todas as vezes que nós ouvirmos a expressão temperamento bilioso ou melancólico, que é a mesma coisa, nós estamos dizendo elemento terra. Quando nós falarmos daqui para frente temperamento linfático ou fleumático, porque depende do autor, uns preferem uma expressão, outra a outra, mas é a mesma coisa, é o elemento água. O temperamento nervoso ou colérico é o predomínio do elemento fogo. E o sanguíneo ou pletórico é a predominância do elemento ar. Então, independente de todos os estudos até então, não poderia ser diferente, porque assim ou é em termos de natureza constitutiva, né? Então, assim é, não poderia mesmo mudar. Não há um temperamento puro, porque a maioria das pessoas querem fazer testes. Até na internet tem uma série de testes, uns sérios e outros a gente sabe que não merecem crédito, né? Mas por quê? O ser humano tem essa ânsia de buscar qual é o meu temperamento predominante, em vez de buscar essa resposta dentro de si. Porque quando eu faço essa viagem interior, eu começo a me perceber. Quais são meus comportamentos diários? Quais são as minhas atitudes predominantes? E aí eu mesmo posso me descobrir. Nós estamos dizendo, então, que não há um temperamento puro. Todos nós temos os 4 temperamentos. Só que há um que é aquele que predomina em nós. E predomina tanto ao ponto de muitas pessoas até nos rotularem, até nos batizarem. Nossa, fulano, ele é colérico, ele é sanguíneo. Já acaba virando até apelido. Tamanha predominância, né? E começa a ser caracterizado como tal. Um exemplo. Alguém que 60% tem a característica do sanguíneo, e nós vamos ver cada um deles essas características. Ele pode ter 20% do colérico, 15% do fleumático e 5% de melancólico. Mas nós exteriorizamos aquilo que é predominante. Então, seria, por exemplo, eu sou do temperamento X, aquilo que predomina em mim. No processo iniciático, o mais importante não é nós buscarmos o que é o que deixa de ser. E sim, nós vamos ver o que nós temos que fazer para voltar ao equilíbrio, para o caminho do meio. Porque é isso que vai nos tornar a vida em harmonia com as leis universais, e essa harmonia é que mantém o nosso veículo físico, vital, emocional, mental, etc., saudável. Então, isso que é o mais importante de nós buscarmos nesse processo do autoconhecimento, do qual os temperamentos faz parte inerente, né? Nós não somos aquilo que julgamos ser. Nós temos uma tendência, mas eu sou tão legal, eu sei ouvir, eu sou paciente, eu sou tolerante. Será que nós somos isso que nós julgamos ser? A resposta é não.
nós não somos aquilo que nós julgamos, mas sim aquilo como o outro me percebe ao conviver comigo na maioria dos dias ou das horas. Então, eu não sou aquilo que eu julgo ser, mas sim, eu costumo até brincar, né? Aquilo que o outro é capaz de falar sobre mim, nas minhas costas. O que será que ele fala? Então, os estudiosos dessa área, eles dizem que um dos temperamentos é a nossa característica principal, ou seja, é o predominante em nós. Os outros dois, e nós vamos ver como isso funciona, quais são esses outros dois, eles vão se manifestar, às vezes eles chegam a se mesclar temporariamente no predominante, frente a determinadas situações. E nós temos um deles que permanece oculto em nós. E por estar oculto, oculto significa ele está lá presente em nós, mas nós não o trabalhamos. E por não trabalhá-lo é que nós não nos equilibramos. O caminho para a busca do equilíbrio passa obrigatoriamente a trabalhar esse temperamento oculto. E aí sim, nessa contraposição com os demais, o caminho do meio se estabelece ou restabelece se não estava ok, né? Então vamos buscar de uma maneira gráfica entender como isso funciona em nós. Então nós temos os 4 temperamentos: colérico ou nervoso, sanguíneo ou pletórico, melancólico ou bilioso e fleumático ou linfático. Vimos que o colérico predomina o elemento fogo, no sanguíneo prevalece o elemento ar, no melancólico o elemento terra e no fleumático o elemento água. Mas outras características nós vamos agora observar. E isso vai começar a fazer sentido, principalmente quando nós trouxermos em termos de características individuais. Nós vamos observar que pessoas com predominância coléricas ou sanguíneas são pessoas que a gente diz é daqui para fora, são mais expansivas. Enquanto o melancólico ou flemático, né? Eles são pessoas mais introvertidas, mais para o centro, mais para o centro. O colérico com o melancólico são pessoas que usam muito a mente, pensam muito. O sanguíneo trabalham mais, é o seu emocional. Trabalham não, expandem, né? Deixam acontecer o emocional e nem sempre positivamente. Nós também vamos observar agora 2 características que elas se alternam em cada um desses temperamentos. Num colérico, o que é um colérico? Pessoas com alto grau, muita energia, vitalidade e muita excitação. O que significa a palavra excitação dentro dos estudos dos temperamentos? Excitação significa o impulso interior para nós colocarmos tudo isso em ação. É a nossa iniciativa, a nossa proatividade, é o reflexo do nosso veículo emocional. Então, uma pessoa com predominância colérica, ela tem muita energia e muita excitação, ou seja, ela se coloca em ação, seja lá de que forma, mas ela se coloca. O sanguíneo, a energia vital dele já é mais baixa, mas ele é muito emocional, né? Então é em alta o emocional dele, mesmo energeticamente menor, vamos chamar assim, pouca energia. Quando nós falamos do melancólico, o melancólico também tem muita energia. Entretanto, ele não se coloca
a melancolia, né, que ele traz nesse comportamento não faz com que ele vá para a ação imediata, tome iniciativas nem nada. E o fleumático, ele tem as duas coisas embaixo, ele tem pouca energia e pouca excitação. O que a gente observa quando nós falamos, temos um predominante, dois que às vezes alternam e interagem conosco e um oculto. Vamos pegar um exemplo. Vamos supor que nós estejamos estudando um ser com predominância colérica. O colérico, olha lá, ele faz uma ponte com o sanguíneo e faz uma ponte com o melancólico. Entretanto, o oposto do colérico é o fleumático. Se nós pegarmos o sanguíneo, tem hora que nós nos confundimos sanguíneo com colérico, sanguíneo com fleumático, e o seu oposto oculto é o melancólico. Então, por essa janela, nós observamos aqueles que fazem parede com, que são os dois, um predominante, dois que se mesclam dependendo das situações que estamos ali envolvidos, e um que é o oculto, que é exatamente o contraponto, aquele que precisa ser trabalhado para que consigamos esse caminho do meio, chegarmos aqui no equilíbrio. O corpo mental no colérico é superativo, ele pensa muito no futuro. Já no sanguíneo, a predominância dele é o corpo emocional ou astral. Então, ele vive o presente de uma forma mais ativa. O melancólico, a própria palavra diz, né? Ele pensa, é o corpo físico ativo, mas ele vive do passado, por isso que ele se torna melancólico. E o fleumático, o corpo vital está em atividade, ok? Embora com pouca energia, mas ele é pouca excitação, um presente passivo, ou seja, ele age pouco no presente, é pouca excitação no aqui, agora. Quando nós ainda falamos sobre os 4 temperamentos como uma poderosa ferramenta, como instrumento de autoconhecimento, a maioria das pessoas só buscam conhecer quais são as qualidades desses 4 temperamentos e esquecem que tudo no universo é regido pela lei da polaridade, é dual. Portanto, se nós temos qualidades, nós também temos pontos de melhoria. Eu não gosto da palavra defeitos, eu acho que seres humanos não são defeituosos. Nós somos potencialmente fantásticos, incríveis, feitos à semelhança da divindade, então não há defeito. Existem, sim, pontos de melhorias a serem trabalhadas. Mas nos livros, nós ainda encontramos com as palavras qualidades e defeitos. Eu prefiro pontos fortes e pontos de melhoria. Então, se você pega alguém com predominância sanguínea, você vai ver qualidade. É comunicativo, ele se destaca, é entusiasta, é simpático, tem credibilidade. Mas ele ainda tem de ponto de melhoria, ele tem que trabalhar. Ele é volúvel, ele é indisciplinado, ele é impulsivo, ele é egocêntrico, exagerado, medroso. E as empresas, eles também buscam conhecer isso quando vão procurar preencher vaga para vendedor, alguém que precisa dar treinamento, ser orador, ator e etc. Cada um desses aqui, vocês vão receber o material, então eu não vou precisar ficar lendo, né, cada um deles, mas o interessante é que nós sempre olhemos assim, todos os temperamentos têm seus aspectos positivos e seus pontos de melhoria. E o que nos cabe é conhecer a ambos, porque eu só trato aquilo que eu conheço. Então, se eu digo, a minha característica é X, não adianta eu só achar que eu tenho os pontos fortes positivos. Sempre existe a contraposição que precisa ser trabalhada, principalmente
para quem, como nós, está buscando acelerar essa jornada evolutiva. Então, nós temos que nos autoconhecer. Aí, quando eu me conheço, vem o outro auto. Eu me autorresponsabilizo em buscar esse equilíbrio. Então, vamos mais adiante, que tem muitas características interessantes para cada um deles. Quando a gente fala de temperamentos humanos, né, nós paramos e pensamos, por que será que somos o que somos? Por que será que somos do jeito que somos? Por que será que nós agimos do jeito que agimos? Quando a gente às vezes está sozinho, meditando, falando, mas eu não precisava ter agido dessa forma. Aí você diz, mas eu tenho essa característica sanguínea, colérica. Uhum. Se você já sabe que tem, por que não trabalhou para... Podia ter evitado uma série de problemas, principalmente o que a gente chama dos relacionais. Porque comportamentos humanos impactam nas relações humanas. A outra pergunta, né, que nos fazem, é possível mudarmos aquilo que nós já sabemos que somos predominantemente? E nós já estamos respondendo que sim, é possível mudança. É fácil? Não. Ninguém dorme com comportamento e acorda no outro, né? Vocês já me ouviram falar que ninguém dorme bruxa e acorda Cinderela. Exige um esforço para a transformação. Então, nós vamos ver agora características, até para que nós já nos comecemos a analisar. À medida que nós vamos ouvindo as principais, eu só estou trazendo as principais, né, características e comportamentos, nós já passemos a nos identificar. E o que eu observo que, embora além de nos identificarmos, tem gente que diz, mas eu já identifiquei o marido, o irmão, o primo, o vizinho, o chefe, etc. É do humano ser, né? Às vezes procurar identificar o outro em vez de buscar a autoidentificação. Mas, vamos lá, né? Nós vamos agora retratar cada uma das características mais predominantes em cada um dos 4 temperamentos. Então, nós vamos ver, começar aqui pelo bilioso, pelo melancólico. O melancólico, nós vimos que são aquelas pessoas que têm grande energia, mas não se colocam em ação com facilidade. Então, é baixa excitação. O elemento é terra, ou seja, já o prende a terra, já o puxa. Ele é aquele ser que ele tende a ficar no passado. É aquele que diz, no meu tempo, toda hora no meu tempo, como se agora não fosse o tempo dele. Ele vive no passado, ele guarda tudo. Parece que a memória dele é só para ficar guardando aquilo que ele foi, ou fez, ou viu, em vez do aqui para frente. O veículo humano, né, mais trabalhado é o físico nele. Ele é aquele temperamento dos introvertidos, daqueles que vivem no seu próprio mundo. São pessoas que elas se julgam mais sofredoras, elas acham que tudo tende a acontecer mais com elas, que elas não têm tanta sorte como os outros. O pessoal até brinca, né? Que é aquele ser que tem a tendência à nuvenzinha negra. Parece onde ele vai, a nuvem negra vai atrás. Mas assim não é. É ele que se comporta. Lembrando, é comportamento. Ele se comporta como se assim o fosse. E, portanto, sofre, né? Outras características predominantes. Tendem, olha, predominante. Tendência não significa que assim é para 100%. Mas a predominância são pessoas geralmente mais altas, mais magras, mais ligeiramente arqueado para a frente. Já falamos introvertido, chegando a ser até
sombrio, taciturno, muito pensativo, porque ele gosta de pensar lá no passado, né? Cismado, acha que todo mundo está só reparar nele, só falar dele. Isso traz um mau humor. Olhe lá, mau humor. Ele tem bile, ó, bilioso, a bile dele não está em equilíbrio. Portanto, ele sofre, se abate. Tem uma tendência a ser hipocondríaco, porque ele acha que ele tem tudo, né? Aquela característica do masoquista, do sofredor. Pessoas que geralmente têm o olhinho mais caído, mais triste. E ele tende a andar de cabeça baixa para que não reparem muito nele. Ele anda arrastado, aquele pé arrastado, geralmente os pés voltados para dentro, e pés voltados para dentro significa pessoas mais egoístas, aquelas que se preocupam mais com o seu ego. Quando eles estão andando, eles tendem a colocar as mãos no bolso ou as mãos para trás, para não demonstrar, né? Eles têm dificuldade em se colocar face à baixa excitação. As mãos são mais duras, mais pesadas, mais ossudas e até envelhecidas, mesmo quando eles são jovens. Tem um aspecto de envelhecimento. Esse tipo muito introvertido, ele tem uma rica e intensa vida interior, porque ele está muito na dele. Então, essa vida interior dele é intensa. E nós vamos, deixa eu explicar para cada um desses temperamentos que nós trazemos exemplos. Nós vamos ver, além das características principais, como cada um desses temperamentos se comportam em duas possibilidades, em duas situações ou desafios ou frente a obstáculos. Um desses nós vamos chamar assim, como um bilioso se comporta numa reunião de condomínio. Porque na reunião de condomínio nós temos presente todos os 4 temperamentos. Então é até um bom exercício de decifrar comportamentos humanos. E o outro exemplo de cada temperamento que nós vamos trazer é quando cada um deles cai uma pedra no seu caminho. Lembrando que pedra não precisa ser uma pedra. Pedra significa desafio, obstáculo a ser vencido. Então vamos lá. O bilioso ou melancólico, numa reunião de condomínio, é aquele que vai entrar lá pelo fundão, né? Porque ele não gosta que prestem atenção nele. Vai ficar sentado, se fosse numa classe, ele ia ficar lá no fundão, nos últimos lugares. Ele até espera que ninguém o cumprimente para que ele tenha baixa excitação, ele não quer se expor, né? Ele acha que ninguém liga para ele e ele só vai se expressar nessa reunião se ele se sentir, violado, violentado em alguma coisa. Aí ele vai defender os seus próprios interesses particulares. Se não, ele, assim como ele entrou, é como se ele dissesse, não estou presente, finjam que não me estão vendo. Então, essa é uma característica do bilioso. E frente àquela pedra, né, lá no caminho, aquele desafio, vamos pegar a pedra. Ao encontrar essa pedra, ele pensa, credo, que pedra enorme, que desafio enorme, né? Eu sou azarado mesmo, tudo acontece comigo. E ele faz o quê? Ele não enfrenta, ele tem baixa excitação, baixa iniciativa. Ele dá meia volta, retorna para o seu interior e ainda como ele é cismado, ele vai ficar tentando descobrir quem é que colocou a pedra no caminho dele para que ele não fosse fazer o que ele queria fazer. Então, essas são características do bilioso ou melancólico. Quando se estuda mais profundamente o comportamento, como ele tem muita energia e pouca excitação, faz com que ele se concentre, então, em poucas ideias.
E essas ideias se tornam fixas, são perigosas. São pessoas que tendem ao fanatismo, seja religioso, seja político, qualquer tipo de fanatismo. São pessoas desconfiadas, uma melancolia mórbida e com uma alta taxa de tendência à mania de perseguição. Acha que todo mundo persegue. Se Hipócrates dizia que o alimento é a tua cura, o que se recomenda para alguém com predominância de temperamento bilioso ou melancólico? Que ele se alimente preferencialmente de um regime misto, que contenha frutas, folhas, aveia, que ele coma peixes, aves, que ele também coma um pouco de doce, porque ele tem um desequilíbrio de função hepática, e evite alimentos com muito sal, oleosos, gordurosos, etc. Né? Eles tendem a ter alguns tipos de doenças. Como é ligado ao corpo físico, então o bilioso ou melancólico, ele tem predominância de doenças musculares, cardíacas, sanguíneas, osteoporose, câncer, pedras nos rins, bexiga, fígado, intestino preso, e pouco apetite, não é de comer muito, não. Quais são as chaves de tratamento recomendada pelo pai da homeopatia, que, ao estudar cada um desses temperamentos, recomenda nas suas fórmulas homeopáticas? Primeiro, que busque auxílio de pessoas que possam ajudá-los. Não fique interiorizado. A recomendação é procure se cercar de pessoas, principalmente aquelas em que você confia, já que ele é todo desconfiado, né? Tirar o bilioso de dentro de si, fazê-lo perceber que ele tem um potencial fantástico, que ele não precisa se esconder dele mesmo, porque ele pode superar problemas que é ele que julga que são insolúveis, porque todo problema traz em si as duas faces da mesma moeda. O problema está numa face da moeda, a solução, ou às vezes até mais do que uma, está na outra face. O bilioso precisa que o médico ou o amigo, a pessoa de confiança, recomende isso para ele. Que ele observe que tem, infelizmente, no mundo, casos muito piores e que as pessoas superam isso. Agora, nós temos que ter um jeito, já que eu conheço o temperamento. Se eu tenho um amigo bilioso, um chefe bilioso, eu tenho que também aprender a lidar com ele. Eu não posso lidar com ele com melodramas, porque eles adoram já o melodrama. Se eu quero ajudá-lo na cura, no equilíbrio, eu não posso reforçar os melodramas que ele adora. Então, o tempo todo é levantar a autoestima, mostrar que ele é querido no meio, é ele que se isola. Minimiza que ele vai falar nos defeitos dele, você vai minimizar. Não, todos nós temos pontos de melhoria, mas não os negue. Então, não, você não os tem. Tem que dizer, todos nós temos pontos de melhorias. Vamos lá, vamos superar, vamos equilibrar nisso, né? Procurar sempre estimulá-lo a falar, a criar situações que obriguem a ele expressar as suas ideias. Com um bilioso, nós não devemos fazer perguntas fechadas, aquela que ele tenha que responder só sim ou não. Você tem que fazer pergunta aberta, em que, em vez de falar, será que hoje chove, sim ou não? Você diz, você leu alguma coisa sobre a temperatura do dia de hoje? Aí ele vai ser obrigado a se expressar. Então, são formas de nós melhorarmos o relacionamento e ajudarmos para que esse desequilíbrio possa tender ao equilíbrio. O melhor remédio na homeopatia recomendado pelos médicos da área são aquelas que são dinamizadas com fósforo. Ou seja, o bilioso, ele está down, está para baixo, ele precisa
uma chama, né, para que essa excitação se faça presente. Então, na homeopatia, são dinamizações feitas com fósforo. Isso é o que nós temos das características, um resumo, né, que eu trouxe para vocês. Agora vamos falar um pouquinho do linfático ou fleumático. Linfático ou fleumático são aqueles que têm pouca energia e pouca excitação, ou seja, em baixa duplamente, né? A predominância é o elemento água. E ele está sempre voltado ao presente passivo. Ou seja, ele está aqui para viver no presente, mas ele vive para descansar. É aquele que, se pudesse morrer até no barranco, caindo em cima dele a terra já, o dia inteiro ficar na rede, viver o presente de forma passiva. O veículo humano, vital ou bioenergético, que é o que precisa estar mais atento, né? É o temperamento das pessoas muito tranquilas, que querem viver mais. Mas quando você pergunta para elas viver mais para fazer o quê? Ela quer fazer o mínimo esforço, quer viver mais para continuar não fazendo muita coisa. Então, até um paradoxo, né? Viver mais para fazer nada ou quase nada. Tá bom. Quais são as características mais predominantes? Geralmente, a tendência são pessoas mais fortinhas, mais fofuras, mais pesadas, que têm até aquele queixo duplo, pessoas. Ele é bonachão, ele é todo molinho, calmo, é quase inerte, de tanta calma às vezes. Mas é amável, aqueles olhos pequenos, aquele olhar morto, os braços caídos, não tem energia, né? Então, caído. Se você pede, né? O bom médico pede, você pode ir até ali e andar para você ver como é esse andar. Você vai observar que o andar dele é muito lento, é como se fosse pé ante pé, como se ele estivesse equilibrando o corpo. Ele vai devagar arrastando a sua ociosidade. Como ele tem o predomínio do elemento água, as forças vitais, ele liga-se mais ao comer. Por isso, como ele gosta muito de comer, a tendência à obesidade. É aquela mão fofinha, mole, dedos gordos, até a unha é mole, porque às vezes ele come até a própria unha, né? É que gosta de comer. E se ele está nessa reunião de condomínio, como que nós vamos identificá-lo? É aquele que ele vem lentamente, né? Então ele vai chegar atrasado. Ele vai dar um sorriso geral, porque ele é bonachão, um sorriso confortável, já vem enxugando excesso de líquidos, elemento água, né? E come bastante. Geralmente ele chega, fica lá parado, mas quando ele resolve falar, as suas palavras têm peso. Ele aparenta um vazio interior porque ele tem uma baixa participação no comportamento que exterioriza. E como que é ele frente à pedra no caminho? Bom, o linfático ou fleumático se depara com a pedra, ele fica ali um tempo olhando, bonachão, lento, senta na pedra, e fica aguardando para ver se alguém vai lá ajudá-lo a tirar a pedra. Ele não vai se mobilizar, ele tem baixa iniciativa, né? Essa pouca excitação e pouca energia fica mais ao corpo vital e aos processos digestivos, ou seja, ele tem geralmente problemas digestivos. Ele vive em dúvidas, ele tem muita falta de interesse nas coisas, chega até apático. Alguns estudiosos dizem que no excesso, na predominância, quase 100% de linfático ou fleumático, é como a gente pudesse dizer que uma pessoa beirando a idiotice. Porque é extremamente parado, sem iniciativa e influenciável pelos outros. Ele não tem iniciativa e feito manada. Vamos para lá, ele vai. Vamos para cá, lentamente, mas ele vai, né? Como que ele se alimenta para buscar o equilíbrio? Tem que ser um regime misto.
não pode ser vegetariano, porque já é leve, né? Ele precisa comer coisa mais pesada, mais carnes também mais leves, com um pouquinho de pimenta e até louro para estimular e dar um pouco de excitação. Ele tem que evitar as raízes, que é aí que ele vai ficar preso na terra, enraizado. Evitar farinhas, sopas, e comer vegetais, aquelas que crescem rápido, porque ele precisa isso, crescer, evoluir, né? Evitar dormir após as refeições, porque se deixar é comer, dormir. E evitar comer doces e gorduras, nem precisaria falar. Quais são as doenças que mais os acometem? Sujeito à fraqueza cerebral, porque ele já, né, não tem muito interesse em pensar, ler, estudar muitas coisas, doenças que são oriundas do excesso de gordura no organismo, problemas da glândula tireoide, genitais, doenças que vêm com a inatividade, falta de exercícios físicos e sobrecarga digestiva, porque come muito e de muito. Como que nós devemos nos relacionar? Como que nós tratamos para que esse ser linfático ou fleumático busque o equilíbrio? Bom, ele precisa buscar se agitar um pouquinho mais, né? Ele tem já a tendência de procrastinar tudo. Ah, eu gasto isso amanhã, depois eu vejo, depois eu arrumo. Nós temos que estimulá-lo a manter-se desperto, a procurar queimar as calorias através de um esporte, mas não no meio líquido. Então, a natação não é recomendado para ele. São outros esportes. Com ele, nós precisamos falar um pouco mais rápido, de uma maneira mais concisa, mais sintética, mais objetiva. E na medicina homeopática, as dinamizações são recomendadas com o fundo, né, que eles chamam de mercúrio e iodeto de potássio. Substâncias essas que irão dinamizá-lo, já que ele é light demais, né? Não sei se vocês já estão se identificando com um ou outro, mas ainda tem mais dois, né? Então, vamos agora falar do nervoso ou colérico. Quando a gente fala nervoso ou colérico, já nos vem à mente aquela cabeça, a mente quente, a cabeça pegando fogo, saindo foguinhos, né? Chamas. Por quê? O temperamento nervoso ou colérico são predominantes em pessoas que têm uma grande energia vital e grande vontade de fazer acontecer. Então, alta excitação. O elemento que predomina é o fogo. E ele se relaciona com o futuro. É o que vai acontecer daqui para frente. Ele não vive do passado, nem do presente que nós vimos até agora, né? A mente dele está sempre no futurismo, está sempre criando, inovando, inventando. Por isso que é o temperamento predominante naquelas pessoas que exercem papéis de liderança nas empresas, nas organizações, nas gestões públicas, dirigentes em geral, né? As características predominantes: pessoas que trabalham muito, dormem pouco e levantam bem. Não são muito altos, mas são ombrudos, tem aquele peito de pombo empoladinho, a cabeça chega até a enterrar nos ombros, principalmente quando ele está nervoso, né? Que ele segura, fecha os punhos e o ombro sobe. Mas os olhos são vivazes, brilhantes, porque é o fogo, brilho nos olhos, firmes. Os punhos predominantemente fechados, né? Está nervoso, colérico, como se estivesse sempre pronto para alguma reação. São pessoas vigorosas, exaltadas, até sisudos e muitas vezes, agitados, excitados, irados, né, quando alguma coisa não ocorre do jeito que ele quer, chega a fúria. São pessoas que andam rápido. Aqui ele chega a fazer barulho com um salto, crava o sapato no chão, toque, 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 toque. Ele já entra, você percebe só pela sonoridade do salto do sapato.
mãos quentes, tais quais, né? A cabeça quente e as mãos quentes. Os dedos são fortes, são ágeis, fala muito com as mãos, gesticulam, unhas curtas, são mãos que ele tem grande excitação, lembrando, excitação é iniciativa, é proatividade, então ele é do fazer acontecer, então é uma mão trabalhadora, né, do trabalhador. Mas ele exterioriza toda essa grande vontade, infelizmente, pela agressividade. Ele não é muito habilidoso nessa hora de relacionar-se. Ele faz isso de uma forma agressiva, violenta, irada e etc. Naquela reunião de condomínio, quando o nervoso ou colérico chega, é aquele que ele vai chegar na hora exata, porque ele não se atrasa e não gosta que ninguém se atrase, senão ele já vai ficar nervoso. Então, ele vai chegar na hora exata, vai dar uma boa noite geral, boa noite, né? E em pouco tempo ele já está prestando atenção com esse brilho mental, que predomina nele o corpo mental, então daqui a pouco ele já está dominando a reunião, está comandando, está sugerindo, está escrevendo ata, está tomando providências. Esse é o nervoso ou colérico. Sente aquela pedra no caminho, se ele encontra a pedra, ele não quer nem saber, ele não perde tempo, ele já chuta a pedra, ele reclama, ele esbraveja, ele xinga, vai pegar uma alavanca, arranca da frente, continua o caminho, porque nada segura um nervoso ou colérico. Quando nós analisamos esse comportamento, a gente observa que são pessoas que têm tendência àqueles repentes de raiva, que cada vez até chega a se intensificar, perda de controle, e no extremo máximo perde a mente, que é o veículo predominante, chegando à demência. Esse é o descontrole total. Na alimentação, ele preferencialmente tem que tratar com regime misto, com vegetais, folhas, raízes, frutas, aves, peixes. Entretanto, tem que evitar pimenta, temperos excitantes e gordura, porque ele está extremamente excitado, se vai comer pimenta aí que é fogo por tudo que é lado, né? Quais são as doenças características de um temperamento nervoso ou colérico? Bom, ele é uma panela de pressão, sempre prestes a estourar, então ele sofre das doenças digestivas. Tem gastrite, úlceras, hemorroidas, cálculos biliares, frequentes problemas intestinais, né? Mas tudo tem chave de tratamento. Se nós temos que lidar com alguém, marido, irmão, chefe, com essa predominância de comportamento, deixar o nervoso mais nervoso, gente, tá complicado, né? Então, nós temos que nós temos que usar com ele a técnica do balão. Deixa ele estar lotado, pleno, deixa ele esvaziar o balão. Ele fala, grita, esbraveja, deu vazão à fúria, e aí, com tato, porque ele mesmo percebe, ele é capaz de dizer, nossa, me desculpe, não era nem com você. Aí, com todo tato, você pode apontar-lhe esses pontos de melhoria. Então, até aponte como pontos de melhoria. Na crise, a melhor coisa manter-se indiferente. Não fique prepotente na frente dele, também prepotente, né? O nervoso, ele geralmente, ele é agradável. Mas só que até para agradar alguém é aquele que vai fazer um carinho dando soquinho. E aí, colega? Aí não sei o que, ele vai dando soquinho, dá pontapé, e aí dá um chutinho. É a forma de demonstrar amor do nervoso, né? Como que a gente conversa com ele? De preferência breve, ele não tem muita paciência, muita tolerância, não. Então, sem grandes detalhes. Por isso que é bacana o autoconhecimento em nós e observar o comportamento no outro. Se eu estou frente a um nervoso ou colérico, eu já vou tratar daquilo que eu tenho que tratar de uma forma sem grandes detalhes. Eu vou direto ao assunto, bem objetivamente. E na homeopatia, o médico vai recomendar-lhe acrescentar ferro nas dinamizações, porque ele tem ausência de ferro
nos humores, né? Então, ele precisa. E o quarto e último temperamento humano é o sanguíneo, também chamado de pletórico. São pessoas que têm pouca energia, em termos de energia vital, mas eles têm muita vontade de fazer acontecer e até suplanta muitas vezes a ausência de energia, porque eles são muito excitados, têm proatividade alta. Elemento ar predomina neles e se relaciona ao presente, mas aquele presente ativo. É para lá porque ele tem iniciativa, está alta, né? Então ele quer fazer aqui e agora nesse presente. O veículo que é mais trabalhado nele é o corpo emocional ou astral. É o temperamento daqueles que querem fazer muita coisa, se interessam por muitas coisas ao mesmo tempo, mas acabam realizando pouco porque tem uma baixa energia. Mas ele quer fazer tudo, é aquele que tem dificuldade de falar não. Chá comigo, chá comigo, chá comigo, e às vezes não consegue dar conta. Face a baixa energia, mas ele quer fazer acontecer. Características predominantes, né? Se interessa por tudo, mas também perde a motivação rapidamente. Quando começa a aparecer alguma coisa que ele já não gosta, ele já deixa rapidamente para lá, então já perde a motivação. Geralmente são pessoas, a gente diz tipo normal, ou seja, não é alto nem baixo, não é gordo e nem magro, né? Com as bochechas mais coradas, pessoas otimistas, entusiastas, alegres, extrovertidas, gostam de cantar, assobiar, aventureiros, adoram viagens, irradiam um excesso de vida, mesmo com pouca energia, mas ele vive no presente ativo, ele ama viver. O olhar está vivo, onde ele chega, ele varre com muita facilidade o ambiente. Caminha rápido, saltitante, ele pisa quase sem tocar o solo, parece que ele flutua. As mãos não param. Se ele está no lugar, ele é capaz de tamborilar, toca em tudo, quer ver com os dedos. Geralmente, os dedos são mais finos, as unhas mais curvas. E quando ele chega, né, o sanguíneo pletórico na reunião de condomínio, é aquele que chega já, ele é alegre, né? Aquela atmosfera de alegria, ele cumprimenta todos pelo nome. Oi, querida, oi, tudo bem? Como vai você? Oi, tudo bem? Tudo legal aí? Sempre sorridente, ele fica na superfície dos assuntos, ele parece um butterfly, uma borboleta. Ele pousa aqui, ele vai lá e pousa colar, e daqui a pouco ele pousa colar, e vai indo. E frente à pedra no caminho, ele tem um andar saltitante, né? O pensamento está lá nas nuvens, elemento ar, ele nem vê a pedra. Ele já tropeça, ele cai, e como ele é bem humorado, né? Ele sorri daquilo que aconteceu, ele mesmo ri dele mesmo. Em termos comportamentais, por ter muita excitação, mas pouca energia, ele está ligado a esse corpo emocional, astral, ele é volúvel, como o ar. Então, ele fixa em pouca coisa, é aquele leveza, né? Vamos viver com leveza, chegado a sonhos, devaneios, ilusões, que quando no destempero, porque tudo é bom em equilíbrio, nos destempero pode chegar a alucinações ou até a loucura. Sonhar é bom, mas tudo no equilíbrio, né? Qual é a alimentação que é recomendado para o sanguíneo? Preferencialmente também um regime misto. Raízes, porque ele vive saltitante, então tem hora que tem que colocá-lo um pouquinho para a terra. Vegetais mais baixos, também mais próximos à terra. Entretanto, tem que evitar aves. Ele já é todo leve, saltitante, então evite aves. Coma carne um pouquinho mais pesadas, né? E bastante frutas, evitando comidas salgadas e temperos picantes, excitantes, que ele já é sanguíneo. Comer pouco feijão, porque tem uma tendência a aumento de pressão arterial, os sanguíneos. Daí as doenças mais características são ligadas ao seu destempero emocional. É por isso que o sangue sobe a cabeça. Por isso também que tem muita cefaleia, né? Dores de cabeça, enxaqueca,
muitas dores que ele não sabe explicar, origem psicoemocional, perturbações vasculares, problemas da glândula tireoide. Chaves de tratamento. Como que a gente trata com sanguíneo? Bom, se ele tem interesse em tudo, tudo bem, nós podemos despertar interesse, principalmente, então, para as coisas de níveis mais elevados, superiores, que levem à introspecção. Só cuidado, né? Porque o sanguíneo, ele pode se destemperar. Então, fale com muito amor, ele é muito emotivo, olha, o corpo dele é o emocional a ser trabalhado. Mas com carinho, com jeitinho, o sanguíneo é fácil de lidar. Ele ouve, ele é amoroso. Se precisar, floreie ao falar. Nada que instigue a levá-lo à sanguinidade, né? Mas sempre também de forma objetiva. Ele não gosta de perder tempo. Então, não vai dispersar a conversa. Adoram ambientes livres, viagens, jardins, praias, piscinas, lugar com muita gente. O seu melhor remédio na homeopatia são aqueles dinamizados em cobre, para que ele possa buscar esse equilíbrio. Ou seja, né, nós temos um pouco de cada um dos quatro, mas tem um que predomina em nós. E tem um que nós, por ignorarmos, ainda não estamos plenos no nosso autoconhecimento, não conseguimos ainda o equilíbrio. E é esse que nós vamos trabalhar no processo iniciático para que o equilíbrio se faça. Então, quando alguém nos pergunta qual é o seu temperamento, não importa. O importa é aquilo que eu identifiquei predominantemente em mim e aquilo que eu sei que eu preciso trabalhar. Eu sei os meus pontos fortes, os meus dons, minhas virtudes, meus talentos, os meus diferenciais, mas eu também sei os pontos que podem estar impactando de forma não benéfica nas minhas relações diárias. E quando isso não ocorre bem, primeiro impactado sou eu mesmo, né? Então, para Hipócrates, o pai nosso da medicina aí, ele, lembrando que ele fala que as doenças se originam das alterações dos humores. E a cura, o equilíbrio só é conseguido quando nós nos harmonizamos com a natureza. Olhe lá por que nós fazemos a yoga do peregrino. Comecem agora a fazer os links, a integração do que foi feito até agora. Os elementos, os 4 elementos, porque não existe acaso nem coincidência no universo. A eubiose é exatamente a ciência do bem viver. E o que é a ciência do bem viver? É viver exatamente em harmonia com as leis universais. Ou seja, viver em equilíbrio, a mente e a emoção. Por quê? É a mente que vai provocar a busca do equilíbrio, porque é a emoção que destempera tudo. O professor Henrique tem uma frase que tem tudo a ver, né, com os temperamentos. Ele diz o seguinte: a união com a divindade não é atingível para aquele que é comilão, ou seja, come em excesso, nem para aquele que jejua demasiadamente, nem para o dorminhoco, nem para quem se debilita demasiadamente em vigílias. Mas quem quer realizar Deus dentro de si deve evitar, portanto, os extremos e seguir sereno o dourado caminho do meio. E é isso que nós temos que fazer. Embora nós já tenhamos identificado, ou ainda não, o temperamento predominante, o nosso papel a partir de hoje é buscar esse caminho equilibrante do meio. Ou seja, aquilo que nós aprendemos, né?
e trabalhamos com o nosso mental, agora nós já temos o conhecimento. Agora eu sei que eu posso ampliar a minha mente, eu vou substituir o não pelo. E por que não? Será que eu não posso? Quando eu for exercitar no palco da vida, que é no teatro, onde as minhas emoções afloram, é que esses comportamentos predominantes dos temperamentos aparecem. É nessa vivenciação. Portanto, é nesse palco da vida que eu vou procurar me equilibrar, vigilante dos meus sentidos. Quando eu ficar com raiva, menos, respira, 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 transforma as tendências não positivas, né, em positivas, e isso tudo é regido pela vontade, o verbo em atividade, para que se processe a verdadeira transformação alquímica em nós. E essa energia potencialize, nos dando a força interior para transmutar aquilo que ainda não está legal em nós, que não está em equilíbrio em nós. E é a mente o tempo todo que tem que ser trabalhada para conter as nossas emoções destemperadas, né? Eu espero ter contribuído para que possamos, né, identificar qual é esse comportamento predominante, esse temperamento predominante, e como a partir de hoje nós já podemos começar a tratar dele com amor, com carinho, com alimentação, seja com homeopatia, com exercício, a forma de nos relacionarmos, que tem feito, sim, de rapidamente chegarmos ao caminho do bem. Mas depende da firme vontade. E só depende de nós. Gratidão.